Seja muito bem-vindo ao VVCast, um espaço onde serão compartilhadas histórias e experiências de grandes personalidades do universo agroempresarial brasileiro pelas lentes do direito. Essa é uma iniciativa do Veríssimo Viana Advogados, um escritório full service voltado para empresas e para o produtor rural. Se quiser saber mais, acesse www.vv.adv.br. Sejam bem-vindos ao VVCast, o podcast do escritório Veríssimo Viana. Eu sou o Jean, diretor comercial do escritório Veríssimo Viana. Esse é o Dr. Thiago Kellerman, advogado, sócio do escritório Veríssimo Viana. Estamos aqui com o Dr. Luiz Felipe. Eu nunca acerto o seu nome. É uma origem árabe, Damar. Damar? Significa lágrimas em árabe. Bonito. Luiz Felipe Damar. Perfeito. Advogado previdenciarista, sócio do escritório, foi sócio fundador do escritório LFD Advocacia Especializada, nadador profissional e desde a adolescência um dos mais inteligentes de todas as turmas que ele participou. Nos conhecemos... Só um parênteses, já é nadador profissional de maratona aquática. Maratona... Não é só piscina, é mar aberto. Maratona aquática, é isso mesmo. A gente tenta. E nos conhecemos há pelo menos alguns bons anos. 2 décadas, vamos falar assim, né? Fico muito feliz que você esteja aqui, Felipe, seja bem-vindo. Tá? Obrigado. Estamos também com o Dr. Henrique Dondoni, advogado do escritório Veríssimo Viana, produtor rural também e, como eu acabei de descobrir, jogador de beach tênis. Né? Pô, o cara nadador de mar aberto e com ar no beach tênis. Seja bem-vindo, Henrique, seja bem-vindo ao VVCast, tá? E eu queria, começar esse papo, né, pedindo pro Luiz se apresentar, contar um pouco da história dele. Eu conheço a história dele há um bom tempo, sei há quanto tempo ele advoga, né, especificamente na área previdenciária. Exato. E também voltada para o agronegócio, e queria que você contasse um pouco da tua trajetória pra gente. Vamos conversar um pouquinho sobre a minha... Com o que vai falar, porque eu estive durante um trajeto dessa trajetória. É verdade, né? Tivemos um tempo profissional e também de amizade, né, Thiagão? Trabalhamos juntos. E assim, o Gia estava até falando, né? Eu sou natural de Campo Mourão, que é uma região também que tem aí uma vocação rurícola muito forte, principalmente na área ali da sojicultura. Nós temos lá hoje a maior cooperativa da América Latina, que é a Coamo, né? E eu me mudei para Maringá em meados ali de 2002, 2003, para estudar, fazer o ensino médio, para tentar a universidade estadual, a universidade pública, né? Meu pai sempre falou que pagou escola particular para mim e que era a minha obrigação fazer uma universidade estadual, uma universidade pública. E consegui essa aprovação, entrei na faculdade ali no ano de 2005 e já no início de 2006 eu iniciei a minha trajetória no direito previdenciário. Comecei a trabalhar em um escritório aqui com um dos pioneiros na área previdenciária aqui na região de Maringá. Iniciei como estagiário. Fiquei nesse escritório de 2006 até 2012, tive a oportunidade, né, de fazer vários cursos de extensão, especialização, cheguei inclusive a dar aulas também no ensino superior, cursinho preparatório, que o previdenciário agrega também nos cursos para técnico da INSS, agora até na própria OAB, né? E em 2012 eu recebi um convite para atuar num conglomerado empresarial na capital, em São Paulo, né? Onde eu tive a oportunidade de trabalhar na holding, inicialmente, no corpo jurídico dessa holding, e depois fui passando por cada unidade de negócio, um job rotation, ou seja, fui passando por cada negócio, trabalhei com loteamento, com concessões, e também tinha um braço de agronegócio lá. E naquela época, isso 2012, 2013, eles estavam no projeto, o Henrique deve saber bem ali, do Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Mapitobá, o pessoal fala, né? Mapitopiba, né? Matopiba. E o pessoal estava fazendo, né? A gente fazia aquelas auditorias para aquisição de novas propriedades lá, para mecanizar, preparar e vender.
E hoje eu já saí de lá em 2015, mas essas propriedades estão maduras e estão sendo vendidas agora, aí já com um lucro interessante. Em 2015, a minha esposa passa num concurso público e eu retorno aí às minhas origens aqui para a região de Campo Mourão, ainda tendo 2 dias por semana na cidade de Maringá, e os outros dias eu estou em Campo Mourão. E nesse período, desde 2006, até pela característica aqui da nossa região, que todo mundo ou vai ter um pai, uma mãe, ou você mesmo tem um pezinho lá no campo, né? Tem uma origem, uma vocação rural. E é muito comum chegarem as pessoas no escritório com essa história, né? De que trabalhou e fala assim, poxa, eu trabalhava, pegava no cabo da minha enxadinha ali com 6, 8 anos de idade. Nós tivemos aqui, inicialmente, uma preponderância do café, né, Henrique, ali 60, 70. Aí tivemos uma geada negra em 75, onde acabou com o café de muita gente aí, depende muito da altitude da região. E aí houve uma mecanização e pivotou um pouco daí para as outras culturas, lavoura branca, soja, milho. Então eu tive a oportunidade, né, de averbar muito tempo rural desse pessoal para preencher, fechar o tempo aí para uma aposentadoria. E continuo fazendo isso até os dias atuais e auxiliando, né, o produtor rural nessa organização, né, porque muitas vezes ele desconhece o que ele pode fazer para não perder dinheiro, sabe? Para não deixar na mesa ali oportunidade ou algum direito e deixar isso para o governo. Acho que deu para ter uma boa noção, né, da história aí. Sim, E sim, a gente vai alongar um pouco mais esse assunto ao longo do podcast, né? Porque o previdenciário, realmente, a gente já conversa há muitos anos sobre isso. Sim. E tem muita coisa que ninguém conhece, né? Eu acho que cada vez que nós conversamos um pouco, a gente descobre uma coisa nova sobre o previdenciário. Então, é realmente uma parte do direito que ela parece que ela é diferente de todas as outras, né? Que a gente está acostumado. Então, Muita legislação, bem extenso, né, Thiago? Perfeito. Até um ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que você lá em 2012 estava trabalhando com um grupo que já tinha um braço agroindustrial muito relevante. Isso. E já via como um movimento interessante esse de olhar para áreas degradadas ou subdesenvolvidas para desenvolver essas áreas, pensando eventualmente depois em uma liquidez, a venda dessa propriedade. E isso conversa muito, inclusive, com a missão do Grupo HS Agro, que foi o convidado anterior do nosso podcast, o Bruno Toro, que esteve aqui. Então, para quem não assistiu o podcast anterior, fica a dica aqui para acompanhar, conhecer um pouquinho mais a história do Grupo HS, grupo aqui de Maringá, que trabalha principalmente com fazendas lá no Pará. E você percebe esse mesmo intuito e esse mesmo objetivo em grupos totalmente diferentes. Sim, né? Um grupo sim. de São Paulo, que tem outros ramos, a parte de concessão que você trabalhou. E vindo de um grande grupo aqui para Maringá, para retomar essa parte previdenciária, o que você trouxe em relação a essa parte de planejamento? O que eles faziam de diferente lá, que você acredita que contribuiu para eles se tornarem o grupo que eles se tornaram, certo. E que você vê que talvez esteja acontecendo hoje ou ainda falta acontecer? Então, ali até colocar um parênteses, porque é um tio-avô, né? É o irmão do meu avô, que foi quem concebeu, começou com a parte de concessões, né? Nós tivemos um governo ali de Washington Luiz na década de 70, tivemos aquela década do milagre econômico, e um dos slogans era governar é abrir estradas, né? Então ele teve ali a possibilidade de fazer extensas rodovias aí, fez muita estrada, teve um retorno econômico bem relevante, e aí chegou um momento de vacas magras, né? Só que ele estava capitalizado. E aí ele começou essas aquisições, né, de propriedades. E o que eu vejo assim como diferencial, já chegando na sua pergunta, eu acho que tem muito a ver com a profissionalização, com o desenvolvimento, a busca por conhecimento, né? Saindo daquela ideia, porque ali era uma empresa familiar, mas chegou um momento que eles foram para um conselho, né? Deixaram de sair, trouxeram um CEO profissional para fazer a gestão. Houve essa transição familiar do patriarca
para os filhos, e aí cada filho cuidava de uma unidade de negócio, e aí depois entraram os executivos de mercado. Então foi toda uma transição que eu vejo que hoje é uma necessidade, independente, vamos falar assim, do tamanho do seu negócio, mas eu acho que é um caminho sem volta, né? Não tem muito espaço, e depois vocês vão falar um pouquinho sobre intempéries climáticas, sobre Covid, né? Sobre guerras, situações e variáveis que a gente não controla, mas tem variáveis que a gente controla, que é essa questão de você estar preparado, planejado, né, Thiago, Exato. para antever esse tipo de situação. Isso vai dar musculatura para passar por períodos aí de vacas magras, né? Perfeito. E até um outro gancho do seu comentário, você começou a trabalhar com eles em 2012, e eles já atuavam, pelo que me parece, há algum tempo com uma estrutura de planejamento patrimonial utilizando a holding. Isso, Né? Aqui fazer um parêntese, né, pessoal? Planejamento patrimonial é diferente de holding. Holding é uma ferramenta dentro do planejamento patrimonial. E o grupo ali já utilizava essa estrutura. Já utilizava, né? Funcionava como uma unidade de negócio, tinha um centro de custo deles mesmo. E assim, com toda essa estrutura, teve até uma discussão como é que faria a situação de participação nos lucros e resultados, porque assim, o imobilizado, o ativo estava todo na holding, mas a operação acontecia na pessoa física, porque na época se entendia que tinha uma eficiência tributária melhor. Mas aí você pode até falar que acho que cada situação é muito customizado, né, Thiago? Cada situação ali, depois de um briefing, uma análise prévia, é que você vai achar, vamos falar assim, a estrutura, a roupa que vai encaixar melhor para aquela família, para aquela situação, né? Perfeito. O planejamento patrimonial ele é totalmente customizável. Não é uma solução que você vai encaixar para todo tipo de família e para todo tipo de patrimônio. Você vai precisar analisar quais são os bens que compõem aquele patrimônio, qual é o objetivo que a família tem em relação a cada um daqueles bens. Então, tem uma propriedade, um imóvel que a intenção é a venda. A gente precisa analisar, faz sentido colocar ele para dentro de uma holding? Não faz sentido? A tributação muda muito a partir de você trabalhar isso na pessoa física ou na pessoa jurídica. O Henrique pode até trazer um pouquinho para nós como é a experiência em relação à atividade rural, mas a gente percebe aqui no escritório mesmo, né? Eu venho de família que é produtor rural, meu pai e minha mãe são produtores, o meu pai herdou a propriedade já do avô dele, e vem tocando e desenvolvendo isso desde então. E a gente sempre ouve, conversando nesse meio, que, olha, legal, holding pode ser interessante, mas a atividade sempre vai ficar na pessoa física. Isso é algo que hoje tem soluções que podem tornar essa estrutura de holding para proteção patrimonial e atividade na pessoa física um misto entre as duas, equilibrando essas atividades. Tributariamente ela é muito mais eficiente do que você talvez trabalhar só na pessoa física. Mas como é que é isso, né? Como é que o produtor, quando você fala um pouco disso, como é que ele costuma reagir, Henrique? Como que é na prática? Conta pra Deixa eu só, antes de tudo, né? O Luiz contou um pouco da história dele. O Henrique, para quem não sabe, já participou de um episódio do podcast, já contou a história dele, uma história muito bonita, muito difícil também, né? E até, puxando o gancho que o Dr. Thiago trouxe, hoje a gente sabe que realmente, né, é uma dificuldade, às vezes, você conseguir trazer essa informação para o produtor, né, de uma forma que ele consiga entender a importância de estar profissionalizado, né? Querendo ou não, a gente está falando de algo que foi constituído há quantos anos atrás. Exato. E o quanto cresceu por conta dessa profissionalização, né? Então, e talvez num tempo que muita gente não trabalhava de forma profissional. Hoje, com o mercado competitivo como está, né, e até essa é uma das perguntas que eu quero fazer para você, Henrique, como que é a tua visão com relação ao mercado atual, essa competitividade que está tendo e a visão do produtor com relação a esse planejamento patrimonial, sucessório, uma organização através de outras formas de trabalho que não seja aquela que nós estamos acostumados, pessoa física, né? Só fazer um comentário que você deve ouvir muito, eu tenho meus amigos do agro lá, que é assim, né? O meu pai sempre fez assim e deu certo, então eu vou fazer igual, né? Não muda. Mas isso na verdade, é um grande problema, né? Porque não existe essa sucessão, não existe esse planejamento. Então, até resumindo aqui esse início da nossa conversa, que todo mundo
mencionou é o que a gente debateu naquele episódio 2 do podcast aqui do BBcast. O produtor, ele precisa se antecipar, né? Ele precisa começar agora a estruturar o futuro. Mudou, né? Eu falo isso naquele outro episódio. O produtor, ele precisa se especializar cada vez mais, tratar isso como uma empresa. Então, é muito difícil. E é justificável, né? Você encontrar hoje, nos dias de hoje, um produtor pensando na sucessão. Porque a gente está vindo aí de pelo menos 3 anos de frustração extrema, né? Gado despencou, soja caiu muito o preço. 2021 a gente estava sonhando com saca de soja 200 conto. Né? Hoje está beirando 100. Sim. Então, o produtor ele está muito preocupado no momento, né, com pagar as contas. E está difícil de fazer isso. Está muito difícil. Então, a gente tem que tentar trazer para ele que, na verdade, a sucessão ela não vai ser mais um custo. Pelo contrário, né? A sucessão ela pode ser uma forma de evitar um problema muito maior no futuro. Entender que isso pode ser feito, não é uma única pancada, vamos dizer assim, isso pode ser feito um planejamento em alguns anos, né? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas se um produtor, se você que está ouvindo hoje, o produtor vier a faltar, falecer, acontecer um acidente, enfim, como vai ficar essa propriedade na mão dos seus filhos? Eles vão ter dinheiro para o inventário? A gente sabe que isso acaba sendo um valor significativo, essa propriedade fica travada. Né? Como é que você vai fazer um custeio, tomar um investimento ali em cima dela? Enquanto não resolver essa questão, vai ser delicado, né? Então, é o que a gente costuma dizer, né? Quanto que é o momento bom de comprar terra? Quando chegou na mão do herdeiro. Que os herdeiros vão vender a preço de banana, e é aí que sai negócio, né? Exato. Vende para poder pagar ali o inventário, enfim. Então... É que são sempre quantias vultuosas, né? Porque se você evolui ali e traz a valor de mercado, e aí entra a questão da liquidez, né, Thiago? Que muitas vezes não vai ter esse caixa disponível para honrar, às vezes, um imposto de 4, 5, 10, 15, 20 milhões, a depender da dimensão da propriedade, né? E são coisas que é da vida, são infortúnios que podem acontecer. Morte é algo que acho que é a única certeza que a gente tem, né? E para não interromper esse legado, né? E a gente sempre ouve, quem compra terra não erra. É até uma questão bíblica também, e sempre essa intenção, né? Porque se a gente olhar aí o quanto que valorizou a terra, né? Nos últimos anos, algum investimento que eu conheço, não tem nada melhor. Essa segurança. Exato. Então, por isso que acho que tem tanta essa vontade de proteger esse patrimônio. E aí existem meios e caminhos, né, Thiago, para fazer isso, né? Exatamente. Só complementando aqui, mas que a gente estava dizendo, existe até uma questão ali de orgulho de tudo que você criou, que você construiu. Aquele é o patrimônio que vem da tua família, que veio do teu avô, veio para você. Enfim, sentimento, né? Todo um sentimento envolvido, você vai passar para os seus filhos. E muitas vezes, por um lapso muito bruto como esse, alguém vinha faltar de uma maneira muito repentina, essa propriedade acaba se perdendo, né? E existe toda a questão também da sucessão, no sentido de seus filhos, será que eles sempre vão ter ali o mesmo pensamento? Às vezes um filho trabalha na propriedade, o outro tem, enfim, um comércio paralelo, um trabalho paralelo. E isso muitas e muitas vezes, como a gente já viu aqui no escritório, isso gera todo um desentendimento dentro da própria família. Na hora que o patriarca vem a faltar, começa toda aquela questão. E a gente entra também nesse ponto da holding, né? Não é a única medida sucessória, pelo contrário, existem outras, mas a holding possibilita isso, né? Acho que o Thiago... Sim, perfeito. Até nesse contexto do agronegócio, até talvez 5, 6 anos atrás, o que a gente via era um movimento das pessoas saindo do campo para vir para a cidade. Então, a geração que vinha era uma geração de filhos que foi ensinada a sociedade direcionando aquilo para, olha, precisa estudar, precisa fazer faculdade, como se o desenvolvimento ele estivesse na cidade. Agora, a gente tem visto uma geração que começa a assumir de verdade as operações no campo, trazendo planejamento, trazendo gestão, trazendo organização e revolucionando o agro brasileiro. O agro no Brasil é a maior potência, é isso aqui que de fato gira negócio e leva o Brasil para frente.
E o planejamento é essencial para qualquer atividade. Na cidade, o empresário urbano ele consegue controlar de uma maneira muito mais eficiente os riscos que ele está exposto. Então, se ele tem uma indústria, se ele tem uma fábrica, aquilo ali está fechado. São os muros, é o telhado, ele precisa se preocupar com o mercado e com concorrentes e com a operação interna dele. No campo, a gente precisa se preocupar, além disso, ainda com o acaso. A gente depende 100% do clima. Você pode fazer tudo certo, comprar a semente mais indicada, ou fazer o melhor acompanhamento, toda a adubação, todo o cuidado de manejo, e mesmo assim, no final, você pode ter um prejuízo. Uma empresa a céu aberto, né? Como a gente costuma falar. É isso. Então, esses últimos anos foram... Exato, são um 3 absurdo. anos que em todas as áreas do agronegócio veio prejuízo. Tanto pecuária vem de ciclos ali em que os 3 maiores países produtores de carne vêm com o preço da arroba caindo, Estados Unidos, Austrália e Brasil. Então, o risco do negócio é muito grande. Sim. E parece que agora o produtor tem começado a entender um pouco mais isso e buscado um planejamento. Então, você percebe que os maiores grupos já olhavam para isso há mais tempo. Só que isso não era muito divulgado. Agora, nesse momento de divulgação de informação com acesso online mais fácil, internet na fazenda, você percebe que essa nova geração que tem retornado tem começado a olhar para isso de uma outra maneira. Exato. Uma maneira de ser uma necessidade. E aí, essa previsibilidade ela vem através de um planejamento patrimonial e sucessório, mas também através de outras ferramentas. Exato. Então, o Luiz é especialista em previdenciário de produtor rural. Isso. Existem formas, né? Porque no fim do dia que nós estamos falando aqui é de mitigar riscos, ter contingência ali para enfrentar situações. E tudo isso que se materializou nesses últimos anos, né? E também a questão da informação que está chegando mais fácil. E até você perguntando, poxa, lá em 2012, 2013, já para os grandes grupos já havia esse movimento, e agora isso chegou também para o médio, para o pequeno e até para quem é grande, mas tem ainda aquela objeção difícil de quebrar, aquele meu pai sempre fez assim e eu vou fazer assim, né? E isso a gente ouve muito, né? Então, existe uma necessidade, e como você falou, é uma atividade a céu aberto, né? E até na rádio nós falamos, é um empreendedor puro sangue, né, Jean? Que está sujeito ali a qualquer tipo de variável que ele não controla. Então, por que não, naquilo que você tem o controle, não deixar redondinho, não fazer o correto, né? É uma questão de segurança. E aí, falando um pouquinho sobre previdência... Só fica à vontade, Jean. para fazer um comparativo, né? Eu costumo falar que, assim, as empresas, há, sei lá, 20, 30 anos atrás, elas não precisavam ser tão profissionais para prosperar. Então a gente sabia que tinha muita gente que era bagunçado na gestão e mesmo assim ela conseguiria fazer uma empresa prosperar. Isso. Né? Eu vejo esse cenário hoje no agro. Né? Então se a gente parar para pensar, cada vez mais quem se profissionaliza consegue crescer, comprar e não ter que vender, e é um caminho sem volta. Quem não se profissionalizar, já que a gente depende, né, de muitos fatores para que a produção aconteça da forma como tem que acontecer, para que o preço, né, que não está no teu alcance fazer nada, se você não se profissionalizar no que você pode, provavelmente, talvez não no curtíssimo prazo, mas no curto, médio prazo, você vai acabar morrendo. Exato. Isso aconteceu com as empresas, que as empresas hoje também, há muito tempo elas são assim, né? Quem não se profissionalizou, quem não trabalhou bem a gestão, morreu no meio do caminho. E eu vejo, e a pandemia derrubou muito, veio para derrubar muito. Né? E eu vejo que no agro é a mesma coisa. É um caminho sem volta e nós estamos percebendo, principalmente com a maioria dos clientes que a gente acaba conversando, que quem está passando pelas maiores dificuldades, né, as maiores, né, não que quem esteja organizado não passe também, mas as maiores são as pessoas que não estão colocando esse planejamento, essa gestão na ponta do lápis. Né? Então, esse é um ponto. O produtor que sobreviveu esses últimos 3 anos é o produtor que estava realmente se preparando, estava aproveitando toda a oportunidade que tinha para se precaver. A gente que trabalha na parte da reestruturação do produtor rural, financeira, na parte bancária, o nível de endividamento do produtor rural esse ano está exorbitante. E se a gente enfrentar mais uma seca, ano que vem o Brasil vai enfrentar um cenário
complicadíssimo. Vamos torcer, né? Acho que houve uma notícia, 60% de reverter para ter um efeito, ou com o Laninha lá, para ter um pouquinho mais de chuva, ter um potencial hídrico melhor aí. Então vamos torcer para que aconteça isso, né? O Porque clima ajude um pouquinho. o que aconteceram nesses últimos anos, se a gente parar para pensar, parece que foi até uma piada com o produtor rural. A gente sucedeu aqui, como a gente já mencionou, Covid, na sequência uma guerra que não acontecia desde 42 nesses patamares, desde a Segunda Guerra Mundial. Na sequência, 3 anos aqui de seca, agora um absurdo de chuva colocou o Rio Grande do Sul debaixo d'água. O Exato. produtor rural está completamente defasado financeiramente. Isso que o brasileiro ele tem uma capacidade criativa, porque assim. De resiliência. E com o fomento, né? Se a gente comparar nos Estados Unidos, acho que é 1 trilhão de fomento de crédito, né? Eu já desconheço. Aqui são 800 bilhões, salvo engano. Então, mesmo assim, a gente consegue ser competitivo, né? E ali, né? Na orelha com o pessoal lá dos Estados Unidos. Então, olha o potencial que existe, trazendo um pouquinho dessa questão, né, de planejamento. E aí, Thiago, você poderia falar assim, tá, beleza, entendi que eu preciso me planejar. O que eu faço? Por onde eu começo? 3 passos aí, 2 passos. O que eu preciso fazer então? Perfeito. Luiz, para quem já vem atuando há bastante tempo e já recolhe os encargos previdenciários, para mim o passo mais simples talvez seja começar por aí. Saber qual é o seu direito em relação a isso e o que você vai receber. Porque assim, gente, mal ou bem, se você pegar a ideia aqui, não é você pensar na previdência como a renda que vai te garantir para o resto da vida. Exato. Mas é você saber que existe uma renda que ela te ampara de alguma forma e como utilizar isso que você já precisa pagar e que muitas vezes você já paga sem querer em alguns casos, da maneira mais eficiente possível. Exato, exato. Mas do ponto de vista do planejamento sucessório daí? Em relação ao planejamento sucessório, a gente vem, inclusive, em um momento de aumento de carga tributária. A gente acabou de passar pela aprovação da reforma tributária. No Brasil, não há mais espaço para aumento de carga tributária quando a gente pensa em consumo. Quando a gente pensa em renda, da mesma forma. O único tributo no Brasil que ainda é abaixo do que a gente vê na média internacional é a tributação sobre a sucessão e a herança. O canhão tá voltado para isso, então. Está voltado para quem tem patrimônio e para quem pretende deixar esse patrimônio para os herdeiros. No Brasil, hoje, os estados podem chegar em até 8% de tributação sobre o patrimônio que você está deixando para a sucessão. Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul não chegavam nos 8%. Paraná e São Paulo, 4%. Mato Grosso do Sul tinha alíquotas ali que variavam de 2% a 4%, dependendo do mecanismo de transmissão, né? Se era realmente em razão do falecimento, na sucessão, no inventário, ou através de uma doação. Mas grande parte dos demais estados já trabalhavam com a alíquota máxima de 8%. E eu não sei se o pessoal que nos ouve chegou a ver esse comentário, mas 2 meses atrás, a Simone Tebet, em um pronunciamento, comentou que, na visão dela, esse tributo poderia chegar até 30%. Com tranquilidade. Uma sanha arrecadatória Exato, violenta. Exato. Né? Porque, tirando como parâmetro, por exemplo, outros países desenvolvidos, que têm um sistema de tributação sobre o consumo totalmente diferente do nosso. Sim. A tributação sobre o consumo nos Estados Unidos é muito, mas muito menor que a nossa. Então, querer comparar aqui as duas tributações olhando simplesmente esse cenário de sucessão é, no mínimo, aí, injusto. Mas o que a gente já tem de realidade para o ano que vem é que Paraná, São Paulo, esses estados que não tributam em 8%, vão passar a tributar em 8%. Quem tiver oportunidade agora é a hora de fazer a transmissão. Tem uma questão de timing, então. Tem uma questão de timing. Por conta da reforma tributária que está para ser aprovada. Perfeito. Né? E uma questão de planejamento. Tá. E uma dúvida que eu tenho, né? Olhando lá para a minha história ali de natural de Campo Mourão, vendo os meus colegas, que eles estão nessa transição, nesse momento. E aí tem aquele filho que sempre foi mais engajado com a roça, estava ali no dia a dia. Perfeito. E o outro que foi fazer medicina, o outro que foi estudar e que não está no dia a dia ali. Esse planejamento é um mecanismo de prevenção de conflitos? Como que é isso? Luiz, esse talvez seja um dos pontos mais delicados no momento de sucessão no meio rural.
E eu falo isso como um herdeiro também do meio rural. Eu tenho um irmão mais novo, 1 ano mais novo, e, sendo sincero, ele sempre foi mais ligado ao agro do que eu. Então, a ideia era ele caminhar para uma medicina veterinária, uma agronomia e avançar mais na operação, mas ele começou a trabalhar com cavalo, virou treinador, ele corre rédea nos Estados Unidos e ele vai viver a vida lá. Outro rumo. Tá indo muito bem, exato. E aí eu me vi agora na necessidade de entender e estar mais próximo dessa operação para ver como funciona. E quando a gente vai olhar o produtor rural, talvez de 100%, 99% quase tem um cenário como esse. Tem mais de um filho tá na operação ali junto, quando tem algum filho na operação junto, e o outro talvez já esteja casado, já tem uma empresa, já é um profissional independente. Como organizar e conciliar isso para que, em um eventual falecimento, as regras de como esse patrimônio vai ser utilizado e usufruído pelos dois sejam de uma maneira que se conciliem e venham a agregar. Porque é normal aquele filho que trabalhou sempre ali, que colocou a mão na massa, que fez a propriedade funcionar, querer ter uma ele ajudou a construir aquilo. É o senso de justiça, né? É isso. Mas pelo outro ponto, a gente já ouviu de alguns produtores que o filho que não trabalhou também, o filho que está trabalhando acha que o outro não trabalha, e o que não está na operação da fazenda, no caso, ele acha que o outro está sendo beneficiado. Que está andando de caminhonete. Que está andando de caminhonete, que ele não está. Então, assim, é bem complicado você conseguir vários conciliar. lados, várias versões. Né? Mesmo conversando, é difícil você conseguir conciliar, e daí a importância desse planejamento, né? Porque você senta para colocar isso para o debate. Exato. E aí já é um ponto importante. Enquanto o patriarca é vivo, Sim, né? Ele ainda dá as cartas. existe um mediador, pelo menos. Né? E aí no sinistro, no óbito, na passagem dele, é que a coisa muda de figura. E você tendo já previamente acordado, né? Através, até dentro de uma holding, né? De uma holding, do acordo pode trabalhar com que dá para ser feito ali, dá para você mitigar essas situações para evitar. Porque se entra na questão da litigiosidade, do conflito, todo mundo perde. Né? Só ganha o vizinho que tem dinheiro para comprar aquela terra. Quem vai comprar, que é o advogado. E o advogado. E o advogado que acompanha o inventário na maioria dos casos. E a união. Exato. Fica muito mais cara essa conta. Então, assim, beleza. E podem ter produtores, os filhos que não se entendem, mas sendo pragmático, faz muito mais sentido ajustar essa situação antes de uma eventual falecimento aí do patriarca, do fundador, do dono, do que esperar depois para ver o que pode acontecer. E é nesse momento que a terra vai embora, né, Henrique? Eu até acho que é importante a gente comentar, né? Como nós conversamos com muitos produtores rurais, nós sentimos um aumento muito grande com relação à holding. O pessoal quer saber o que é a holding, por que tá tão, assim, na moda, né? Tem o termo holding. E assim, né, Luiz, o produtor muitas vezes ele tem medo da holding ser algo, puta, eu vou criar algo só pra gente muito grande, é muito caro para fazer, né? Sim. Então, são alguns obstáculos que o pessoal coloca e não vê que, na verdade, isso é um benefício, um investimento que ele está fazendo e que ele vai gastar muito menos do que se ele deixar, independente de ter litigiosidade ou não, independente dos filhos brigarem ou não, ele já parte de um custo muito alto de inventário no Brasil. Sem dúvida. Que a gente tem lá, né, estimativas de que giram em torno de quase 20%, 15-20% do patrimônio. Hoje. Pensando nesse cenário de aumento de imposto de 8%, e depois já com os projetos de lei que 16, a gente já está falando de pelo menos 30% de despesa para você fazer um inventário. Exatamente. Isso se o inventário sai rápido, né? Porque aqui, carimbado quem nunca largada, viu, né? Exato, quem nunca viu um inventário há mais de um ano rodando e ainda não foi finalizado. A gente pegou esses dias a 20. Sem contar a defesa ali que o produtor está tendo, a segurança no sentido que hoje o produtor, via de regra, trabalha na pessoa física, né? Não quer trabalhar na PJ. Existem vantagens que a gente pode demonstrar na PJ, sim, né? Mesclar as duas. Agora, o que a gente vê em todo o cenário brasileiro que contratos de arrendamento, né?
que na verdade são arrendamentos disfarçados em contratos de parceria rural. Sim. Mas Isso já não... já está caindo por terra, né? E é questão de tempo até a Receita Cruzar essas atuar ali, todo informações, mundo né? cruzar essas informações e realmente pegar. E aí, meu amigo, vai vir caro, vai vir uma multa bem salgada pro produtor. Thiago, O nosso sócio Tachad Tachad. ele sabe exatamente como isso é trabalhado no agro brasileiro. Exatamente. E a Receita tem olhado esse tipo de E operação. só para concluir, pro produtor que está ouvindo a gente, quando você transfere ele, quando você faz a holding, enfim, passa a trabalhar na pessoa jurídica, o seu contrato de arrendamento ele vai ter uma taxa muito menor, né? Você vai conseguir pagar um tributo menor. Porque na pessoa física você vai pagar o que? 27% basicamente. Ganha muito em eficiência, né? É, Tributando. então existem Porque a várias alíquota é bem menor. vantagens. Exato. tem um mito, né, de que é mais caro você trabalhar na pessoa jurídica. A gente tem até uma frase que o Thiago usa bastante, né? Geralmente nas reuniões a gente sempre conversa, porque no agro, como o produtor rural tem a possibilidade de fazer aquela declaração compensando receitas e despesas, é muito comum ele se utilizar ali de artifícios para, nos anos em que ele teve lucro, conseguir comprovar despesas para não ter lucro e não precisar pagar o imposto. Mas assim, pensando em planejamento, não tem como a gente melhorar um cenário de não pagar imposto. Esse é o melhor cenário possível. Sonegar. Não tem como. A gente só consegue trabalhar em cenários em que, olha, você tem interesse em ficar numa situação regular, utilizando tudo que é legal, legítimo, mas de uma maneira organizada para pagar o mínimo possível. Exatamente. Então, essa crença do produtor de que constituindo a holding eu vou ter que trabalhar na holding e isso vai ser mais caro para mim, hoje ela cai por terra. Os maiores grupos, eles já trabalham Fazendo há esse muito movimento, tempo em um movimento trabalhando pessoa física e pessoa jurídica. Você consegue equilibrar e utilizar os benefícios das duas formas de tributação. Exato. Então, nesse formato, você consegue pagar, por exemplo, uma alíquota final sobre a sua receita de 2%. Que negócio que consegue no Brasil pagar uma alíquota de 2%? Não tem. Exato. Não tem outro do que esse. Mas você precisa se planejar para isso. Não adianta querer fugir da realidade que a gente está hoje. Né? A gente precisa se o preparar melhor e se de tudo, planejar. né? Você pode deitar sua cabeça tranquila no Isso que eu ia travesseiro falar. de que você... O preço da tranquilidade. exatamente. Dormir tranquilo. Porque 2% pela tranquilidade está barato. Porque, vamos ser sinceros, assim, com o cruzamento de dados, com Uma hora tudo vai que a chegar. Receita tem na mão, Uma hora vai chegar. pouco tempo para todo mundo ter problemas com a Receita, quem tiver irregular. E se você tiver problema e não tiver planejado, você vai deixar uma conta alta lá para pagar, né? Isso é mais do que certo. Vai a terra de novo embora. E vai a terra de novo embora. O próprio né? Supremo recentemente legitimando aí que não se trata de uma quebra de sigilo fiscal. Exatamente. O Essa envio semana. das informações, né, das instituições bancárias para Receita. Então, e agora é a super Receita, né? Exato. O cruzamento de dados e informações, a inteligência artificial, nesse caso também eles vão usar a favor deles. Sem dúvida. Então, É isso. para não Quem se criar, né, planeja- esse passivo, esse risco, vale a pena buscar informação, né? Eu acho que até vale a gente pensar num episódio para falar especificamente de holding, porque o assunto é muito amplo. Sim, né? Hoje a gente está sim. falando do planejamento como um todo, até quero entrar ali na parte que também é muito importante do planejamento previdenciário, né, Luiz? Eu acho que eu gostaria que você falasse um pouco para os produtores que estão nos assistindo, como que está a situação hoje da parte previdenciária, né? Quais são as melhores práticas, o que a gente tem em mãos aí para trabalhar da melhor forma para que, né, chegue lá no final da vida e você tenha realmente uma aposentadoria boa para, né, te ajudar na tua renda. Perfeito. Eu gostaria de iniciar fazendo um alerta, né? Porque eu estava até trocando uma ideia com o Henrique antes, que também é produtor rural. O que acontece? O produtor rural, ele vê, na hora que ele comercializa, a incidência da contribuição previdenciária sobre a nota, né, Henrique? Rural, né? O fundo rural. Isso cria uma falsa sensação de que ele está custeando a aposentadoria dele ou os benefícios ali de morte, incapacidade, ou uma invalidez, né? Mas isso só vale para quem é segurado especial, pequeno proprietário, que tem até 4 módulos fiscais e não tem empregados permanentes. Então, se você é produtor rural, que tem funcionário registrado, que tem mais de 4 módulos fiscais na tua região,
Você é um contribuinte individual. Você precisa fazer o seu recolhimento, né? E, nossa, quantas vezes isso acontece lá no escritório? Chega o produtor rural, me traz lá as notas dos últimos 15 anos. Olha, completei 60 anos e eu quero me aposentar. Tá aqui as notas, porque o vizinho aposentou, né? E aí eu tenho que dar essa triste notícia. Então, assim, produtor rural, não perca dinheiro, né? Se planeje, se organize. E o planejamento tem a questão do planejamento sucessório e tem a questão do planejamento previdenciário. E existem mecanismos aí de a gente cobrir, porque o INSS é um seguro, né? E o que a gente está cobrindo aqui? Uma idade avançada, que você perde a sua capacidade de trabalho, ela vai diminuindo, mas você pode ter, no meio do caminho, eventos que não são programados. Um acidente. Então, vamos supor que esse produtor rural está fazendo a sua contribuição previdenciária, vai subir numa máquina lá, cai, quebra uma perna, machuca um braço e fica incapacitado por 6 meses. Vai ter o pinguinho. Ah, muda a vida? Poxa, mas numa situação de vaca magra, você ter uma previsibilidade de recebimento de um valor é muito interessante. E é um custo que muitas vezes não é algo que vai te impactar. Então, O que não falta no campo também é acidente, né? exatamente, são atividades de risco, né? Claro que Serviço muito bruto, né? é um ambiente de trabalho que você está sujeito ali somente com maquinário, né? Sim, a própria história que você contou ali agora, meu sócio, né? Foi arrumar a antena do GPS em cima do trator, caiu e quebrou o braço em 2 lugares. E muitas vezes ele nem sabe. Às vezes até está recolhendo que poderia pleitear um benefício por Eu acredito incapacidade. que ele não pleiteou, né? Então, né? Então, alô, sócio do Henrique, que tá nos ouvindo, Exatamente. vamos ficar de olho. Fale com o Dr. Luiz. Exato, você pode ter aí um benefício por incapacidade para receber. E, claro, dentro de um cenário de preocupação, às vezes você tem filhos pequenos, menores de 21 anos, ou se acontecer alguma coisa com você, você quer deixar a sua esposa amparada também, e aí existe o benefício de pensão por morte. Então, se você está nessa situação que eu narrei aqui, né, que você tem mais de 4 módulos fiscais, tem empregado registrado, e aí existem fórmulas, dá até para a gente calcular o retorno e o valor que vai ser a sua aposentadoria. Aos 60, no caso do homem, e aos 55, no caso da mulher. Então, pela forma que são calculados os benefícios, a gente consegue projetar... É mais baixo do que o contribuinte normal? Não, as alíquotas são... Não, tô falando a idade. A idade, sim, até um ponto que a gente estava conversando um pouquinho antes, que pode até ser uma situação dos pais do Thiago, porque o contribuinte individual, se ele Tendo comprovar... consulta grátis, assim? Cara, Grátis não é não. não sei se vai ser grátis, hein? Mas o que acontece? Esse produtor rural que prova atividade rural, ele tem essa benesse da redução do requisito etário. Isso não foi atingido pela reforma. Então, aos 60 anos, existe um código de contribuinte individual produtor rural, né? E ele fazendo o recolhimento nessa forma, então ele vai se aposentar aí 5 anos antes. Gente, se a gente falar de uma aposentadoria de R$3.000, né, 60 meses, R$3.000, com 10, estamos de R$200.000. Poxa, vai pagar um plano de saúde, vai ajudar com um boleto, um custo fixo, mercado. Então são situações que o produtor rural às vezes não está muito antenado, né, do que ele pode ter ali de direito, vamos falar assim, perante o INSS, e aí até, poxa, mas o INSS vai quebrar? Né? O INSS vai deixar de existir? Sim, existe um déficit e um desequilíbrio atuarial, né? Agora, falar que o INSS vai deixar de pagar as aposentadorias, hoje já sai dinheiro do Tesouro por conta do déficit, né? Mas eu sempre pergunto, quem que tem a impressora? Banco não imprime dinheiro, é só o governo. Chegar um momento que o governo, por exemplo, não honrar as dívidas do Tesouro, não honrar pagamento de benefício, é porque o resto já foi. Né? Então, vale a pena. E é mais uma linha de receita. Hoje, para você ter um rendimento aí de R$5.000, você precisa ter um imóvel aí de R$1,5 milhão, R$1.300.000 para ter uma rentabilidade dessa. E com capital muito menor, você aportando lá no INSS, você pode fruir de um benefício vitalício, né? Que vai te trazer um retorno. Gera uma pensão. Também Eventuais dependentes. pode gerar uma pensão na eventual falta do contribuinte, né, do segurado.
Então, faz muito sentido dentro vamos falar assim, do leque e do gênero planejamento, né? Aí você tem o planejamento sucessório, existe o planejamento financeiro e existe o planejamento previdenciário. Então, um advogado especializado em previdência, ele tem condição de customizar para você o valor da sua aposentadoria, claro que é o valor presente, dinheiro de hoje, quanto que vai ser o seu benefício lá na frente. E aí você consegue, poxa, se eu sei que o INSS vai me render 3 e eu quero uma renda de 20 a 17, eu vou arrendar, eu vou ter renda de imóveis, você vai saber a diferença, o gap ali, a distância daquilo que você precisa fazer para ter outra fonte. Ele vai saber quanto ele vai pagar para receber quanto lá na Isso. frente. É basicamente isso, né? Isso é Porque calculável, Sim. né? Isso dá para E é fazer. calculável como? Através de um planejamento? O que é que... Exatamente. Aí entra mesmo o planejamento da aposentadoria, o planejamento previdenciário. Vamos supor que o produtor chega para mim e fala assim, olha, tem uma capacidade aí contributiva, hoje o teto do INSS é 7.800 e poucos reais, tá? Então ele fala para mim, ó, tem uma capacidade contributiva aí, ele vai pagar 20%, né? Vamos colocar aí que ele tenha, sobre 4 mil reais, vai pagar 800 reais de guia, né? Então eu consigo projetar como que vão ficar os benefícios não programados, auxílio-doença, né? Aposentadoria por invalidez, pensão por morte, e eu consigo projetar também o valor do futuro benefício programado, a aposentadoria por idade. Então ele sabe quanto que ele vai investir e o quanto que ele vai voltar, porque daí a gente projeta a expectativa de sobrevida. Vamos supor que se ele vive até os 80, vamos supor que ele tenha o termo inicial, o início da aposentadoria aos 60 e vá até os 80. Né, recebendo esse benefício. São 20 anos de fruição, de gozo, de recebimento de benefício. Então, o que a gente faz? A gente pega esse período e subtrai do valor investido para ele achar o retorno. Deu para entender? Né? E aí fica fácil para tomar a decisão. Vai enxergar ali quanto que você vai colocar dinheiro, o valor total ali. Isso, exatamente. E poucos fazem, né, Henrique? Pouquíssimos, eu acho. Por que será? Desinformação. Eu acho que o produtor é um cara tão atarefado, via de regra, que para ele parar, para ele buscar informação, para ele ir atrás, muitas e muitas vezes ele não faz. Pronto, fica a dica aí que você não tem um material assim já bem desenhadinho sobre isso, o que tem de... Não no planejamento especificamente, né? O próprio caso que você citou, às vezes o produtor acredita por uma falta de informação, uma informação correta, ele acredita que ele já está fazendo isso. Tá fazendo Ele tá correto. segurado. Que ele tá segurado. Mas me parece uma informação tão óbvia, mas eu não sabia, até a gente conversar aqui, eu não sabia que era assim, né? Então talvez para o produtor ele também não saiba. Exato, até o custeio da Previdência são várias fontes, né? Então, nem sempre aquilo, por exemplo, acontece muito também do empresário, que ele vê lá aquela contribuição patronal, mas ele não está fazendo a contribuição do Prolabore. E aí ele chega, às vezes, com 35 anos de contribuição patronal e sem o Prolabore. E aí imagina você dar uma notícia, olha, não tem benefício para você, Meu Deus. né? Ah, mas eu tenho a idade, fulano teve a idade. Aí existe uma coisa que a gente chama de assistência. Sim. Que não é previdência. Previdência é um sistema contributivo. A assistência, previdência é para quem paga e assistência é para quem dela necessita. Então, as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, pessoas de baixa renda, inscritas nos programas assistenciais, essas sim, ao completar o requisito etário de 65 anos, vão ter um benefício. O que muita gente acredita também, que fiz a idade, não tem carência, não tem contribuição. Não é assim que funciona, tá? Então, atenção, cuidado. Se você é produtor rural, né, tem mais de 4 módulos fiscais, tem empregado registrado, avalia e vai dar uma olhadinha como é que está a sua situação previdenciária. Para não ter surpresa lá na frente. Porque às vezes você acha que está coberto, que está protegido, né? E quando acontece, quando que procura? Quando acontece o sinistro, o evento. Quebrou o braço, caiu, né? Precisou, né? E aí as pessoas procuram, mas já aí é igual o seguro, já materializou o sinistro, não dá para contratar um seguro de carro com o carro já acidentado, né? A lógica é a mesma, por isso que existe carência, né? Plano de saúde tem a mesma lógica também. Então fica essa dica e esse alerta, né? Que, como ele disse, muitos produtores acham que como há retenção na nota, não precisam mais fazer a contribuição. Para aquele
é produtor rural pequeno, né? Agricultura de subsistência, familiar, que todo mundo ali é multa-subsistência, vive exclusivamente da propriedade, não tem empregado, é uma propriedade pequena, ok. Basta você provar a atividade, você não precisa demonstrar a contribuição. E não precisa nem ter a nota. Se você tem a matrícula, se você tem outros meios de prova, que a gente chama de início de prova material, você consegue ali provar esse tempo, né? Mas, vou dar uma notícia boa. Porra, tá na hora, Esse produtor rural que não está contribuindo hoje e que ele já desempadrou, né? Ele já está um pouquinho maior, ele tem... Mas pode ser que lá atrás ele era pequenininho. Ele estava dentro dessa situação de agricultura familiar. É muito factível que seja essa a realidade dele lá atrás. Uma pessoa que está aí com 60 e poucos anos de idade, que era uma propriedade pequena. O que acontece? Ele pode fazer uma aposentadoria híbrida. Então ele vai pegar esse tempo em que ele era segurado especial, pequeno proprietário, sem a utilização de empregados permanentes, e averbar. E se ele conseguir averbar 10, 14, 13, a carência são 15. Ele vai diminuir o tempo que ele precisa contribuir como contribuinte individual. Então existe o Thiago acabou de falar, o pulo do gato. Tem essa alternativa. Você aí que está com 50 e poucos anos, saiba que existe essa possibilidade. Claro que vai depender de uma análise do caso concreto, né? Mas você pode sim averbar aquele tempo lá de trás sem precisar contribuir, fazer as contribuições agora. Isso a gente faz muito para quem já foi para a cidade, que a gente chama aposentadoria híbrida, mista, mas dá para fazer também para esse tipo de contribuinte. Eu só queria então assim, eu acho que como o nosso objetivo é informar a nossa audiência, trazer essas informações para a nossa audiência, eu queria ver com você, Felipe, se a gente não consegue disponibilizar um e-book, alguma coisa assim, que você dê pelo menos algumas informações que a gente acha interessante disseminar e que nós coloquemos aqui no link do podcast, Com cara, certeza. porque realmente, né, são situações, puta, eu fiquei imaginando o cara que achou que contribuiu por, sei lá, 35 anos, chegou no teu escritório e descobriu que na verdade ele não contribuiu nada. É extremamente frustrante. As pessoas ficam muito indignadas. Sim. E aí não tem muita Você não tem muito saída. Né? O que você vai fazer com isso, né? Então é muito salutar, é muito importante esse esclarecimento. Dá para fazer esse material sim, para a gente deixar à disposição para o pessoal baixar. É uma orientação. Tá, sim, uma orientação básica ali do... Até, principalmente cooperativa, eles têm essas orientações. Dá para a gente fazer um materialzinho bacana para o produtor rural iniciar, né, as contribuições, aquilo que não vem fazendo. Ó, então fica o compromisso do Luiz aqui, tá? Ele vai disponibilizar compromisso no ar, né? Público. E a gente vai colocar no link da descrição ali, o link na descrição do podcast para que você possa baixar ali e ter pelo menos essas informações principais, porque muitas vezes a gente ouve aqui o Luiz falando e não consegue absorver tudo, né? Até eu mesmo tava tentando, né? Previdenciária é uma área que tem uma complexidade. Tem uma complexidade, né? Então o Dr. Luiz vai disponibilizar, a gente vai colocar ali no link, tá? E eu acho que assim, a gente já precisa caminhar ali pro final, o papo tá muito bom, passou rápido aqui, pelo que eu vi, né? E então... Só uma complementação aqui, já, que vale a pena relembrar que o produtor, a questão dos 4 módulos fiscais é uma pequena propriedade, mas isso não é necessariamente tão pequeno, né? Tudo local, né? O módulo fiscal vai variar de município para município. Então, existem locais aí de 20 hectares, um módulo fiscal, 80 hectares. De 80 hectares. E que esse produtor, se ele não sabia, que ele saiba que ele está enquadrado, que ele tem direito a essa aposentadoria. E não é uma pessoa tão pequenininha, tão fraquinha assim, vamos considerar que seja 8 alqueires paulistas, que são... Ele vem em hectares, né, o módulo fiscal. Sim. Mas quanto que não vale 8 alqueires paulistas? Dependendo da região. Aqui, por exemplo. Aqui, exato. Vale muito. Né? Que é uns 300, 400 mil. Tem região de 500. A gente deve estar falando mais de 240. Nós estamos falando de um produtor rural, vamos falar assim, segurado especial de agricultura, mas com patrimônio imenso. Sim. Que num eventual momento de sucessão pode ter que pagar ali também 100 mil reais de imposto sobre a sucessão. Exato. Eu acho que tudo que a gente diz e volta aqui, o produtor volta naquela mesma informação que eu dei no início. O produtor tem que se antecipar, ele precisa ter a informação, que a gente sabe que a informação muitas vezes não chega ao campo, é ter esse conhecimento e antecipar. Se antecipar, fazer um planejamento, que isso vai facilitar demais
como um todo, a operação rural, a sucessão, a vida dos filhos, enfim. Né? Sim, sim. Onde que eu assino embaixo? É isso aí. Então assim, até vai muito de encontro com a minha última pergunta, né? A gente está vendo o atual cenário do agronegócio no Brasil, né? Não estamos numa fase fácil. Não. E eu queria até a opinião de vocês, né, para finalizar aqui, o que vocês acham do futuro do agronegócio, né? Nós sabemos que sempre foi cíclico, né? Mas nós estamos realmente numa fase muito complicada, né? O Henrique respira fundo, vai ver se eu falando. Faz o cavaleiro do apocalipse Então, aí agora. eu queria saber Meu Deus do de céu. você, Henrique, o que você pensa para o futuro Se do não voltar a agronegócio? chover de forma regular, né, em vez de chover tudo em um mês, o Brasil vai enfrentar uma situação delicada. E é aquele cenário. Só vai sobrar o produtor que se estruturou. Tá? O produtor que aguentou esses 3 anos, que não está endividado, esse cara tinha uma estrutura muito alinhada. Ele tinha provisionado, ele tinha caixa, Sim. ele Um tinha... parênteses aí, né? Estrutura não é porque ele era um grande, às vezes, proprietário. Não. É É porque ele se produzia organizou. mais de 1.000 hectares. Mas sim porque é ele estava atento proporcional, aos né? movimentos Ele tem que estar e teve atento. cuidado, né, nas Exato. decisões dele. O campo não aceita desaforo, né? Aquele que der um passo maior que a perna vai perder muito, se não perder tudo, né? Na verdade, nada aceita desaforo e agora essa realidade chegou no campo também. É isso. Né? No passado eu aceitava, na época do E meu isso eu avô, já ouvi falar também. na época do boi É. sanfona, Dava pra errar. você podia errar. Hoje em dia o produtor que errar, ele vai perder. E ele vai perder um patrimônio que ele nunca mais vai recuperar. Exato, é o que a gente ouve muito. Só né? compra terra quem veio da terra. Né? É muito difícil você ver até mesmo um médico, né? Sair, se formar em medicina e comprar terras. Não dá. Como é que você vai comprar 100 alqueires de terra? Você tem que desembolsar um patrimônio de 15 milhões. Muitos médicos vão trabalhar a vida toda e não vão ganhar 15 milhões. Sim, Exato. sim. Na verdade, a grande maioria. E não vão conseguir reunir um patrimônio desse tamanho. Também não. E até trazendo essa situação que você falou de profissionalização, né? Às vezes a gente tem que realmente desmistificar essa questão de que é difícil fazer isso. Exato. Eu acho que é um ponto importante, né? É para o futuro, o profissionalizar não é complexo, não é caro, igual todo mundo acha, então é um ponto importante para a gente trazer, porque a maioria das pessoas que a gente tem uma primeira conversa antes de explicar o que é o planejamento, a pessoa já vem assim, o produtor já vem assim, não, mas Armado, isso é né? muito caro, isso aí eu já ouvi falar que é só para empresa grande. É uma forma de investimento. Né? Você está investindo dinheiro dentro da tua operação, não é um valor extraordinário, um valor exorbitante. Você faz isso com planejamento Não vai impactar. e no final de tudo, esse planejamento te dá benefícios que acabam economizando muito dinheiro. Sim, o produtor que faz conta, ele sabe que compensa. Exatamente. E mesmo ele achando que é caro, se ele fizer a conta, ele sabe que compensa. Então é questão de fazer a conta correta, Exato. né? De entender. Luiz, e você? O que você pensa para esse futuro? Você que está na região de Campo Mourão, que é assim, 99% Soja. soja. Uma região O bem, que você pensa aí para o futuro? A gente depende dessa questão climática, né? Vivemos num mundo globalizado também, que o que acontece lá fora impacta aqui. Estamos ouvindo aí super safra da Argentina, super safra dos Estados Unidos, que não vai ajudar o preço do soja nos próximos meses. Então, o que eu vejo, assim, que a gente até falou de uma questão de timing por uma legislação tributária que está vindo, mas também um timing por uma questão mercadológica e também para você, como a gente falou o tempo todo aqui, não está sujeito àquelas variáveis que você não controla. O recado é, controle aquilo que as variáveis controláveis, vamos chamar assim, né? E a gente explicou bastante sobre o que você pode fazer do ponto de vista previdenciário e do ponto de vista do planejamento sucessório. Só não deixe de procurar uma ajuda especializada, né, sobre esse tema. É como a gente disse, é investimento, não é custo. Sim, perfeito. Suas considerações, Thiago? Confesso que depois da explanação aqui dos dois, vindo de família que vem do agronegócio, o momento para pensar no futuro é agora. Né? Digamos assim, o melhor dia foi ontem, o segundo melhor dia é hoje. Se você deixar para amanhã, você já está correndo um risco. Então, as famílias precisam começar a pensar cada vez mais nisso e trazer isso para a mesa de discussão.
Tem que estar na pauta, tem que isso. estar na conversa, nas reuniões. É o momento de discutir e alinhar o futuro. Não adianta deixar para o futuro, porque o futuro nunca vai chegar. O amanhã nunca vai chegar. O que a gente tem é o agora. E a gente sabe exatamente o cenário de hoje e o cenário do futuro. O cenário do futuro é pior. O cenário do futuro é mais caro e o cenário do futuro é incerteza. Então, o produtor rural que se planeja, ele vai conseguir transmitir esse patrimônio de uma maneira segura para aqueles herdeiros que estão interessados em continuar essa atividade. Ele vai conseguir garantir para aqueles que não estão na atividade uma previsibilidade em relação ao direito que eles têm para aquele patrimônio, mas isso tem que ser feito e pensado agora. Não adianta deixar para amanhã. Concordo. O futuro, né? E aí trazendo a minha opinião para a gente finalizar, o futuro depende da atuação presente. Então, o que você fizer agora vai ditar o que você vai ter no futuro. A questão de plantio e colheita. É bem simbólico até. Total. Como tudo na vida. E vale para tudo, né? Como tudo na vida a gente sabe que é. E assim, né? Pra gente trazer, né? Tem muito produtor que tá ouvindo a gente que o cara tá assim, pô, tô endividado, tô devendo pro banco, tô tendo que prorrogar. Não tá vendo sair. Como que eu vou fazer a hold nessa situação? Como que eu vou, né, me planejar sendo que eu tô devendo? Né? Então, nós temos os episódios do VVCast que tratam também sobre a questão bancária, né? Porque a gente sabe que é uma realidade. Então, assistam os outros episódios para entender também a questão das reestruturações, que a gente acaba fazendo muitas vezes esse trabalho conjunto de reestruturar a dívida antes de fazer o planejamento. Né? Eu acho que vale muito a pena entender, porque a gente sabe que quando você está no meio do olho do furacão, você não consegue pensar muito bem. Cabeça. Não tem como, né? Todo mundo já passou por isso em algum momento com algum problema. Sim. Então, a gente, tratando do planejamento, às vezes você tem que resolver alguma coisa passada antes de tratar no planejamento, mas vale a pena, a título informativo, assistirem os outros episódios, tá? Então fica aqui pra gente finalizar essa dica para você que está nessa situação de estar devendo e querendo, já pensando nisso, mas não conseguiria fazer nesse momento. E gostaria de agradecer aos nossos convidados, ao Henrique mais uma vez aqui com a gente, ao Felipe, que veio tratar sobre um assunto importantíssimo, o Thiago, que conduziu muito bem aqui comigo, né? Estaremos aqui provavelmente em mais vezes para tratar de outros assuntos. E agradecer a todos que estão acompanhando, né? Sigam-nos nas redes sociais, @Veríssimo e Viana, compartilhem esse episódio com quem você achar que é interessante ter esse tipo de informação. E um forte abraço a todos e que Deus abençoe a nossa agricultura nos próximos anos. Com certeza, precisamos dela. Obrigado, até mais, pessoal.